Olá, está no ar mais uma edição do programa Cidadania em Debate. Ao longo dos últimos programas estamos discutindo a formação do povo brasileiro, a formação política, a formação econômica e hoje discutiremos a formação social, inicialmente num contexto da relação com o meio ambiente. E para esse programa convidamos a professora Sandra Siqueira, que é geógrafa e doutora em educação. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate, com o tema Formação Social do Brasil, abordando a relação do brasileiro com o meio ambiente. E convidamos a professora Sandra Siqueira. Mas antes, vamos acompanhar um vídeo que preparamos para vocês. Meus amigos e minhas amigas, o homem vive no planeta Terra há aproximadamente 190 mil anos, moldando de acordo com seus interesses, ações que ele concebe como uma sequência de atividades que representam desenvolvimento e sobrevivência. São indivíduos instituídos como racionais que seguem alterando um lugar que possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos, transformando-o constantemente de acordo com seus valores culturais, que são submergidos pelos interesses financeiros. É nesse contexto que discutiremos a evolução humana, pretendendo contribuir com a discussão sobre a complexa temática pertinente à relação que o ser humano estabelece com o meio ambiente e suas correlações. É na ciência geográfica, juntamente com outras ciências humanas que estudam, analisam e discutem a sociedade, que vamos encontrar os fundamentos para entendermos a relação do homem com o meio ambiente e que dessa relação é que surge o espaço em que vive a humanidade, o espaço geográfico, produto histórico e social formado pelo conjunto dos elementos naturais e dos objetos humanos. Deste modo, entende-se que a reflexão acerca da ocupação desse espaço geográfico possa contribuir muito significativamente para a formação de um cidadão crítico em relação à compreensão da realidade em que vive. Diante do exposto, nota-se que o homem, em seu processo evolutivo, tem sido audacioso ou até mesmo exageradamente presunçoso em seu direito de promover essa reestruturação espacial, uma vez que o resultado parcial das mudanças produzidas não tem promovido uma melhor qualidade de vida para toda a população. Ocorre que adaptar a natureza aos nossos interesses torna-se essencial para a sobrevivência humana. No entanto, o que tem sido progressivamente constatado e questionado são as atitudes que, na maioria das ocasiões, não consideram os limites naturais do nosso planeta. Por exemplo, presume-se que a capacidade produtiva instalada nos Estados Unidos precisaria de 6 planetas Terra para sua subsistência. Isso demonstra a insanidade do nosso modo de produção. Desta maneira, o passar do tempo que poderia proporcionar expectativas mais positivas no processo de evolução humana tem produzido situações contraditórias, consequentes às ações negativas produzidas pelo homem em sua relação com os elementos terrestres. Tudo isso é significativo e muito grave, uma vez que atinge todas as esferas do planeta, ou seja, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e, evidentemente, a biosfera. Diante de tudo que comentamos, vale explicitar como conceituaríamos a palavra evolução. Conforme Santos, em seu livro A Natureza e a Vida, evolução é o substantivo feminino que indica ação, o efeito de evoluir. Uma evolução remete para o aperfeiçoamento, crescimento ou desenvolvimento de uma ideia, sistema, costume ou indivíduo. Portanto, conclui-se que a relação do homem com o meio ambiente não corresponde ao conceito acima, logo, não corresponderia a um processo de evolução. Já de acordo com o dicionário de Aurélio,
Evolução social significa um processo de desenvolvimento de uma determinada sociedade, das suas formas e instituições ou das suas funções culturais. Dentro deste contexto, destaca-se que esse desenvolver social também pouco contempla um avançar no sentido evolutivo do seu ambiente de vivência. Então, como acreditar em um desenvolvimento entre o homem e o meio, se o que ocorre como resultante desta relação é danoso aos recursos da natureza? Nos primórdios, a degradação não era muito enfática, uma vez que tudo o que se retirava da natureza servia somente para prover as necessidades básicas de sobrevivência, processo chamado de meios de existência. Em tese, ao haver uma relação homem-natureza, ocorre possibilidades para alcançar um nível de desenvolvimento econômico, político e social desejável. No entanto, as ações humanas transformam o meio apenas em mero ambiente fornecedor de matérias-primas para a realização de seu consumo e desejos. Nesse sentido, vale lembrar as palavras de Luciana Bento na revista Fórum em 2002, ao desenvolver o artigo Outro Mundo em Debate. Abre aspas. Todo mundo precisa consumir para viver, comer, vestir-se, morar, passear. Viajar faz parte do ritual de compra e venda e troca que persegue o homem há séculos. Mas para grande parte da humanidade, o ato de comprar atingiu um sentido quase transcendente. Ter virou sinônimo de ser. A capacidade de adquirir e possuir coisas passou a ser o termômetro que mede valores como competência, felicidade e sucesso. Quem consome está no topo. Quem não pode é ignorado pelo outro lado. Fecha aspas. Sabe-se que o poder, ou melhor, sabe-se que obter bens de consumo é condição básica para a sobrevivência humana. O comércio e a indústria são frutos da ampliação econômica da humanidade e aqui não se propõe retornar à pré-história. Porém, com o decorrer do tempo, vê-se como necessário que os setores da sociedade reflitam sobre a questão no âmbito global, de modo que se busque um despertar da consciência quanto aos hábitos de consumo voltados à satisfação das necessidades básicas e sustentados por um modo de produção sensato que respeite os limites da natureza. Abordar essa questão refere-se a uma reflexão que contribua para maior consenso com relação ao usufruir dos elementos da natureza e uso destes pelo homem. No entanto, incide um exagero no ato de adquirir produtos, seja por compra ou troca, aonde deste ato resultam variados efeitos. Não apenas relacionados com a segregação social e espacial, mas também com outras sequelas ainda mais amplas, como a geração de toneladas de lixo por todo o planeta. Convém destacar que a principal influência para esse processo de consumo advém da Revolução Industrial há cerca de 200 anos. Não obstante os avanços conquistados a partir da invenção da máquina a vapor e do uso do carvão como fonte de energia, tais como a siderurgia e a indústria têxtil, com a máquina de fiar e a principal matéria-prima, o algodão. Dessa forma, aconteceu o princípio para a modernização da produção do setor de transformação dos recursos naturais. O homem ampliou não apenas o acesso ao consumo de bens materiais, mas, infelizmente, também produziu a crescente remoção de recursos naturais para abastecer setores da economia, ou seja, com o passar dos anos, crescia a necessidade de abastecimento das indústrias, das fábricas e das usinas, com as mais variadas matérias-primas, indispensáveis nessas atividades, ao passo que a população crescia estimulada pelo alto consumo de alimentos e de variados itens para sobreviver. Convém ressaltar que tudo isso tem acontecido sem respeito aos limites naturais, com a tendência de retirar do planeta tudo que este possui, inclusive sem respeito e obediência às práticas concretas dos R's, não só no reciclar, mas também no restaurar, resgatar, recompor, reestruturar, reaproveitar, rever, renovar
e replantar. Percebam que estamos falando de ações sensatas que deveriam ser adotadas nas práticas sociais, como também nos valores pessoais, no pensar, no falar e no respeito ao outro ser vivo. Urge que façamos uma revisão das ações e dos valores do homem atual, de modo que a sociedade tenha condições de vivenciar de forma concreta uma verdadeira evolução, como e onde se encontra o evoluir do ser humano, se consequente a um avanço, como da tecnologia o homem instituiu uma cadeia de mecanismos para remover a manipulação dos elementos da natureza, ou melhor, uma cadeia de mecanismos para promover a manipulação dos elementos da natureza com maquinários que, apesar do alegado progresso e facilitação da vida, dinamizam negativamente o processo de exploração dos recursos da natureza, seja de ordem mineral, vegetal ou animal. Isso não é desenvolver. Mais recentemente, com essas criações tecnológicas direcionadas ao agronegócio, o que mais aconteceu foi o favorecimento à exploração da terra, ações e investimentos. Não obstante algum incremento aos setores primários, estimularam uma remoção expressiva dos recursos da natureza na produção agropecuária. Outra consequência a destacar no crescimento da produção agropecuária é a necessidade de transformar o meio ambiente, ao retirar toda a cobertura vegetal original, que é substituída por pastagens e lavouras. Dessas alterações derivam outros impactos negativos como erosão, poluição e contaminação do solo e dos mananciais. Já na extração mineral, toda a estrutura do solo, água e vegetação são bastante atingidos, sofrendo profundos impactos e mudando de forma drástica todo o acondicionamento espacial do lugar que está sendo explorado. Dessa forma, é possível concluir que o homem não conseguiu evoluir harmonicamente com os elementos da natureza, também atingindo, por consequência, outros seres viventes do planeta Terra. Ressalte-se que ainda existem possibilidades para se restabelecer o equilíbrio que contabilize o processo civilizatório da humanidade com a natureza. Só que muito há para ser feito, de modo que possamos rever, corrigir e transformar as ações que prejudicam todas as esferas da nossa Mãe Terra. Pense nisso. Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate e convidamos a professora Sandra Siqueira. Mas antes de iniciarmos as nossas entrevistas, fomos às ruas ouvir as pessoas sobre o tema. Ouçamos o que elas dizem. Como o ser humano se relaciona com a natureza? O ser humano deveria se relacionar com a natureza de uma maneira mais harmônica possível. Há um ditado que diz o seguinte: o que um homem destrói, ele pode reconstruir, mas em nem todos os casos isso acontece. Às vezes, pelo desenvolvimento, em nome do desenvolvimento, melhor dizendo, o homem destrói a natureza. Assim o homem está fazendo com as florestas. Como o próprio presidente agora autorizou a exploração de uma parte da floresta fundamental para a vida humana. Mas ele libera essa exploração em nome da economia do país, o que não é correto, porque depois nós vamos sofrer essas consequências. É o caso, por exemplo, do Rio São Francisco, que nós estamos vivendo um período muito grave e muito difícil, e que as cidades que são abastecidas pelas águas do Rio São Francisco poderão ficar sem essa água. Então, quer dizer, é muito importante o homem viver em harmonia, respeitar a natureza. Nós sabemos o que plantamos, nós colhemos. Se relacionar de diversas formas, né? Existe para mim muito a questão da ancestralidade, que é uma questão muito forte na minha vida, enquanto ser humano e enquanto relação com a natureza. Primeiro é preciso entender que o homem, o ser humano, ele faz parte da natureza, ele é um dos elementos.
da natureza. Não sei se o mais importante, eu acho que eu também coloco o homem humano como, né, esse ser que se costuma dizer que era o ser racional, é o superior. Não, ele é mais um elemento da natureza. Eu acredito que nos dias de hoje essa relação não está muito legal. O homem tem maltratado bastante a natureza que está em volta dele, que está no seu entorno. Essa relação ela não tem sido muito positiva, tanto que nós estamos percebendo, sentindo consequências muito sérias, muito graves nesse sentido. Então, assim, é uma relação muito agressiva, do homem para com a natureza, desse ser natureza que eu procuro, com a natureza que está imbricada nele, enfim. Qual recurso natural você acredita que seja mais atingido negativamente em relação homem versus natureza? Indiscutivelmente a água. O ser humano ele se relaciona com a natureza de diversas variedades, né? Dependendo como é que ele entende a natureza para ele, né? O que é que ele simboliza para ele. Se ele entende que a natureza ela é boa e significativa para ele, ele vai entender e vai respeitar a natureza de uma maneira como ela é. Agora, se ele não simboliza isso na vida dele, ele vai tratar de uma coisa qualquer. Bom, hoje em dia você vê um relacionamento mais de exploração, né? Hoje em dia ele utiliza o meio ambiente basicamente para a subsistência. O mar, né? O mar é mais atingido por conta do lixo que o povo. Acho que hoje estamos aprendendo voltando na verdade, a lidar um pouco melhor, né? Com o passar dos anos está tendo mais conscientização, mas acho que ainda precisamos melhorar um pouco. Mas há pessoas que cuidam bem da natureza, cuidam bem das árvores, não cortam, mas também tem pessoas que desprezam bastante, jogam lixo na rua e cortam árvores de jeito errado, né? Porque tem suas maneiras de cortar suas folhas para não sujar e ao invés corta o pé na raiz então estraga bastante a natureza, mas algumas pessoas, graças a Deus, tem algumas pessoas que cuidam bem da natureza, mas não muitas, infelizmente. Após ouvirmos a opinião das pessoas, vamos então agora interagir com a nossa convidada com relação ao tema proposto para o programa de hoje, que é evolução social do Brasil num contexto da relação do homem com o meio ambiente. E a gente observa que essa evolução não foi harmônica. O homem, ao longo da sua evolução, ao se relacionar com a natureza, notadamente no seu modo de produção, não tem respeitado os limites dessa natureza. E é sobre isso que vamos conversar agora, contextualizando com a evolução do nosso povo, da nossa nação. Professora, prazer imenso recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Então, vamos começar a nossa conversa contextualizando para que o nosso telespectador possa entender de como se dá essa evolução ao longo do tempo aqui no nosso país. Peço permissão para iniciar falando sobre algo um pouco mais amplo. Quando há há mais de 4 milhões de anos, nosso planeta é o que data da existência do nosso planeta. Dentro desse período, surge o homem apenas há 190 mil anos. E, com o passar do tempo, essa relação poderia estar sendo enfatizada como harmônica, utilizando o termo que o senhor acabou de falar. No entanto, o homem utiliza desse espaço não só para viver, não só para sua sobrevivência, mas acaba usurpando da natureza os elementos que têm seus limites em decorrência dessa forma desequilibrada do homem ao meio ambiente. Então a gente vai observando que essa relação, a partir daí nós temos o produto social no contexto histórico, de modo que a gente pode avaliar ao longo do tempo como o homem vem se relacionando. Isso. Então, por exemplo, antes até de discutirmos a questão relacionada ao Brasil, como a senhora falou inicialmente, que vamos ampliar e trazer num contexto de evolução da própria humanidade, mas a gente percebe que aqui no Brasil
nós vamos ter a descoberta no momento em que nós tínhamos já início, porque alguns autores referem até que foi lá pelo século XIII, XIV, XV que a gente começa a ter as mudanças que prepararam o mundo para a Revolução Industrial, que isso não acontece de um momento para outro. Então, é nesse momento que nós temos aqui, eu costumo sempre dizer, a conquista do Brasil e não a descoberta, né, nessa relação. Então, como se dá agora esse processo aqui em nosso país de ocupação do solo com relação ao processo de produção? Então, esse ser humano, ele precisa de todas as esferas terrestres. Ele precisa da atmosfera, ele precisa da hidrosfera e da litosfera. E esse ser humano, ele está dentro de uma das esferas, da biosfera. Esse cidadão brasileiro, ele não consegue perceber o valor de cada elemento da natureza. Ele não consegue, não vamos colocar no contexto geral, mas o território brasileiro passa por um processo de exploração onde a degradação, ela é evidente. E quando o senhor questiona referente ao solo, e aí nós vamos ver todos os recursos minerais. E esses recursos podemos estender não só a questão da água, como também a gente pode verificar a questão do petróleo, dos minérios. São muitos recursos que, infelizmente, não está sendo utilizado de forma equilibrada. O nosso país, desde o período do descobrimento, né, ele vem sendo tirado dele todos esses elementos. Começou com o pau-brasil. E depois do pau-brasil, as Minas Gerais, depois o solo sendo utilizado de forma desequilibrada, com a plantação de café e outros recursos sendo usurpados. Mas ficando ainda nessa fase, é importante que a gente destaque que quando os portugueses aqui chegaram, encontraram uma população nativa, né, de alguns milhões de indígenas, e que tinha um processo de relação com o solo baseado numa relação de subsistência, onde tiravam da natureza apenas aquilo que eles precisavam. E a própria evolução da humanidade nessa época, no que se refere à atividade agrícola, a relação com o campo, nós tínhamos povos nômades que se deslocavam, tiravam dali a sua sobrevivência e quando aquele terreno estava inadequado, ia para outro local para que aquela área pudesse se recuperar. E aí me parece que nesse momento existe esse choque, né, que inclusive envolve muito a questão da forma como o indígena se dedica a aceitar essa mudança cultural, que era de romper uma cultura de subsistência, onde só vai extrair dali o que é estritamente necessário para a sua sobrevivência e vai mudar essa cultura, ou é forçado a mudar, talvez esteja até aí a inadequação do indígena, a revolta, a não aceitação com relação a essa mudança cultural. Então, gostaria que a senhora evoluísse mais um pouco com relação a essa forma de respeito a essas camadas da litosfera, né, da hidrosfera, nesse primeiro momento do nosso país. Isso. E resgatando essa questão do indígena, é muito interessante porque esse processo de aculturação, muitas vezes foi necessário para sobreviver. Já que, apesar da revolta, mas a chegada desse homem não índio, a chegada desse europeu e depois todo um processo de miscigenação, onde esse cidadão brasileiro ele também não era indígena, fez com que ele acabasse absorvendo valores culturais, onde a relação dele com os elementos da natureza também acabou fragilizada. Eu gostaria de citar algo. A minha tese de doutorado foi sobre a relação homem-meio na aldeia indígena Cariri-Chocó, em Porto Real do Colégio, Alagoas. E esses indígenas, eles procuram ter uma relação ainda harmônica com o meio ambiente. E o pajé, seu Júlio, ele sempre fala o seguinte: eu preciso que os meus índios, que o meu povo, estude cada vez mais, para que possamos compreender quais são as armas que o inimigo usa contra a gente. É muito interessante porque eles eram donos de toda a cidade, de todo o espaço geográfico, de 90% do espaço geográfico que foi Porto Real do Colégio,
Hoje, eles têm um espaço muito reduzido, onde eles procuram sobreviver indigenamente e também enquanto cidadão brasileiro. Esse resgate poderia ser um pouco mais valorizado quando a gente fala das instituições de ensino, conseguir ter essa percepção, essa visão que o senhor muito bem elencou sobre o que foi retirado e o que ainda existe, que poderia ser resgatado e valorizado. Muito bem. E continuando nessa evolução, nós já dissemos que no mundo existia toda uma preparação, toda uma época de mudança que culmina com a Revolução Industrial. E aí nós vamos ter na máquina a vapor, né, no avanço tecnológico, vamos dizer assim, para a época, da máquina a vapor, né, do avanço de processo industrial, com a criação de fábricas no setor têxtil, na siderurgia. Esse momento cria, então, o que a gente chama de Revolução Industrial. E traz uma mudança nesse processo de produção e também na relação do ser humano, onde a gente vai verificando que daquela economia de subsistência centrada nas necessidades, a gente vai evoluindo para uma relação de consumo, né, que vem junto com essa revolução industrial. E isso vai fazer com que o modo de produção se modifique, particularmente na sua relação com a natureza. Então, como se dá a partir daí da revolução industrial? Na geografia, costumamos trabalhar da seguinte maneira, principalmente em sala de aula. Dividimos em os 3 setores da economia, primário, o secundário, o terciário, de forma bem... E aí, para que esse cidadão, essa criança, consiga perceber que no processo da Revolução Industrial, apesar das descobertas com relação à tecnologia e novos meios de subsistência, essa evolução do ser humano, ela não expressa uma harmonia entre o homem, o meio ambiente e a sua sobrevivência. Há cerca de 200 anos, percebemos que o homem começou a descobrir muitas coisas. Foi a Revolução Industrial, a Revolução Agrícola, nós já estamos na 4ª Revolução. O homem vai, neste processo revolucionário, o homem evoluir. E a gente percebe que mesmo sendo, na época, Revolução Industrial, não foi só o setor secundário, não foi só a indústria, não foram só as usinas, mas também mexeu com o setor primário por causa das matérias-primas. E essa relação das matérias-primas do setor primário com o setor secundário também existiu um momento de exploração expressiva que acontece até hoje. Por isso que tanto falamos. A questão, mesmo que o homem avance tecnologicamente, ele ainda não conseguiu perceber que é preciso viver em harmonia. O meio ambiente, que são esses recursos naturais que a Terra, dentro das suas esferas, nos proporciona, como também essa questão da sobrevivência do cidadão. A gente precisa se adaptar aos elementos que a natureza nos propicia. A gente não pode adaptar, reconstruir a natureza ao nosso bem-estar. A partir do momento que fazemos isso, nós estamos tirando da natureza de forma desequilibrada só para a nossa qualidade de vida. Não se está pensando, por mais que se cite, por mais que se coloque em evidência as palavras que diz, vamos pensar no futuro, vamos pensar no amanhã, vamos pensar no desenvolvimento sustentável. Isso, de fato, doutor Emerson, não está acontecendo. Nós percebemos nos livros didáticos, pois sou licenciada em Geografia também, os meus outros colegas das ciências humanas e das ciências físicas e biológicas também, sempre falam sobre isso. O meio ambiente ele está inserido em todas as matérias dentro do espaço educacional, dentro das universidades, dentro das empresas. As empresas precisam viver de forma ecologicamente correta. No entanto, só se pensa em meio ambiente no momento que se pesa no bolso. Aí pensa-se em viver de forma equilibrada e ecologicamente correta. Nós estamos discutindo com a professora Sandra Siqueira, que é doutora em Educação e é também geógrafa por formação, a formação social do Brasil no contexto da relação do seu povo com o meio ambiente.
E a professora traz uma colocação que antecede a esse momento de conquista do Brasil e resgata a história da relação da humanidade com o meio ambiente e vai mostrando que nos primórdios nós tínhamos uma relação mais harmônica do que temos nos dias atuais, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico. Uma relação que era centrada na subsistência, no respeito à natureza, e é importante que a gente vá resgatando esses valores históricos para que, principalmente, as novas gerações tenham uma compreensão e uma reflexão sobre tudo isso, e esse é um dos objetivos do programa Cidadania em Debate. E a gente vai verificando que, à medida que vem a Revolução Industrial, a Revolução Agrícola, o desenvolvimento tecnológico, vamos dizer assim, isso, de certa forma, tem tornado o processo de produção insensato, a partir do momento que não respeita os limites da natureza. Então, parece que a questão do mercado, do lucro, se sobrepõe a essa capacidade, a esse modo de como a natureza suportaria tudo isso, e essa insensatez nos leva a uma condição de desarmonia na relação com a natureza. Mas vamos para o nosso intervalo e em seguida continuaremos com essa conversa sobre a formação social do Brasil. Até já! Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. O nosso tema de hoje é transformação social ou evolução social do Brasil, com a discussão de hoje tendo foco na relação do homem com o meio ambiente. E para essa conversa, convidamos a professora Sandra Siqueira, que é doutora em Educação e também geógrafa. No bloco anterior, nós conversamos sobre principalmente a evolução desde o momento de conquista do Brasil até plena Revolução Industrial, e onde vemos a mudança no modo de produção e cresce essa necessidade, essa vinculação do ser humano com o consumo. Poderíamos dizer que essa fase também traz uma primazia pelo ter em função do ser de cada um de nós, professora? Sim. Infelizmente, não é só o discurso, mas é o viver com base no consumismo. Se você tem, você pode pertencer a um grupo e nesse pertencimento você é valorizado pelos bens materiais que você possui. Se você não possui, você é excluído. Então, é uma cultura da aquisição de produtos, daquilo que representa dinheiro, daquilo que representa você ter não uma personalidade, mas algo que para aquele ambiente social represente, expresse materialmente. Então, e outra, não adianta você apenas ter, você precisa ostentar. Quais são as consequências disso para a natureza? Acumulação. E esse acúmulo faz com que a quantidade de lixo que estamos produzindo, seja resíduo sólido, resíduo líquido, seja o resíduo que for, a natureza não está suportando, o nosso planeta não está suportando. E os investimentos que os órgãos, que os gestores fazem para com esses resíduos não estão sendo suficientes para que nos centros urbanos e até mesmo nos espaços rurais exista um encaminhamento correto, um direcionamento correto para esses produtos. Nós sabemos que existe uma variedade de lixo, de resíduos. Tem o hospitalar, principalmente, que é algo que, infelizmente, nem todas as cidades têm um destino correto. Então, a consequência desse caso é o destino do lixo, é o destino desses resíduos. Ou seja, você tem que ter, e você tendo para poder ser aceito naquele grupo social, mas não é só ter, você precisa ostentar, e além de ostentar, sobra. E essa sobra, quem sofre é a natureza. Isso, nós estamos verificando essa mudança de comportamento que acontece na evolução social do Brasil, e nós tivemos
já no primeiro bloco, uma discussão que fala da Revolução Industrial e fala também da Revolução Agrícola, mas a gente precisa contextualizar melhor isso. E antes, só uma observação em função do que a professora acabou de dizer, essa relação entre o ser e o ter, parece que as pessoas incorporam que, para além do sucesso, a felicidade está relacionada com o que as pessoas podem acumular ao longo da vida, com o ter, né? Essa relação da felicidade com o ter é algo extremamente preocupante, né? Do ponto de vista de evolução social do nosso povo. Mas, num primeiro momento, lá por volta dos anos 1500, ainda predominava no mundo a atividade agrícola. O homem vivia no campo, trabalhava no campo. Vem a Revolução Industrial e nós estamos falando de uma revolução agrícola. Mas essa revolução agrícola, ela não acontece resgatando aquela forma de produção que existia lá do período feudal. Ela vem com o avanço tecnológico que os últimos tempos traz, né? E parece que isso interfere pelo maior potencial de produção, pelas áreas, por exemplo, né, que são utilizadas para as extensas áreas para a monocultura, isso interfere claramente nesse modo de relação do homem com a natureza. E aí é onde reside a sensatez desse modo de produção com a relação do homem com a natureza e a questão do mercado. Como a senhora analisa essa evolução agrícola, essa revolução nos tempos atuais? Eu vejo de forma extremamente preocupante, porque existe uma grande ênfase ao agronegócio. E dentro desse contexto percebemos que a agricultura familiar ela não é tão valorizada. Os recursos que chegam não são equilibrados. E a gente percebe que, de qualquer forma, o êxodo rural continua acontecendo. Essa chegada do homem do campo nos centros urbanos só faz favorecer de forma desequilibrada os inchaços das cidades, as comunidades, né, antigamente conhecida como favela, continua de forma extremamente desequilibrada, sem seus serviços urbanos que são necessários para a sobrevivência digna de um cidadão. E, voltando ao campo, o que acontece? Ostenta-se o agronegócio, a mídia divulga o agronegócio, mas, no entanto, a população como um todo, ela não usufrui. E aquele homem do campo que necessita de benefícios maiores, ele não tem acesso de forma equilibrada. Então, eu percebo que existe uma forma muito desigual dos recursos que deveriam chegar de forma mais equilibrada entre este e aquele. Isso, é a questão do produtor rural, da agricultura familiar, né? Importante que a gente tenha o alcance para o desenvolvimento, incentiva as grandes empresas, mas até a gente faz uma discussão com relação à necessidade de que nós temos que ter um processo de produção, principalmente de produção alimentar, que seja voltado primeiro para as necessidades do país. Supridas as necessidades do país, a gente vai para a exportação. Parece que a prioridade é a exportação e que necessariamente não atende a toda a população, porque nós temos uma população crescente de pessoas que passam fome, que passam necessidades. Mas a senhora apontou na sua fala uma outra consequência de tudo isso. É o processo de urbanização, o descontrole desse processo de urbanização que traz como consequência a favelização, a violência, que isso é uma marca dos nossos centros urbanos. Aracaju hoje é uma cidade 100% urbana, desde os anos 90, que nós temos esse processo aqui em Aracaju, e nós aí já passamos a ter uma outra relação com os processos de ocupação do solo dessas grandes áreas urbanas, né? Se esse processo de ocupação ocupa a sua função social, que é o que nós estamos discutindo aqui, seja no estabelecimento de bairros industriais, de áreas residenciais, que equilíbrio, né, poderia existir para que nós tivéssemos uma ocupação do solo nas grandes cidades, cumprindo a sua função social. O que a senhora comentaria sobre tudo isso? Doutor Emerson, quando eu trabalho sobre Aracaju na sala de aula,
Eu inicio pela letra da música de Antônio Carlos do Aracaju, quando ele diz: gosto das coisas tão doces, do beijo com coco, dos frutos do mar. Mangabas, caieiras, faceiras, que tais laranjeiras, praias de sonhar. Aí ele fala: Sergipe, bem deitado entre o rio e o mar. Meu tabuleirinho de xadrez, só tu podes me revelar. Aracaju, cajuína, és minha menina, meu fruto de paz. E aí vai, belíssima música. E peço ao aluno para identificar os elementos da natureza que constam ali e que eles ainda podem encontrar em Aracaju. Quase nada é identificado por esse aluno. O macaco bugio, no conjunto Assis Chateaubriand, conhecido como bugio, já não existe mais. As mangabas e outros manguezais de vários conjuntos residenciais da nossa cidade, Aracaju, é coisa do passado. Nós não vamos mais encontrar no Orlando Dantas, no Augusto Franco, no próprio conjunto Bugio 1, Bugio 2, Bugio 3 e assim sucessivamente. Vou continuar usando o termo preocupante, porque a relação dentro desse pequeno espaço geográfico mais significativo para a nossa existência, que é Aracaju, realmente também, lá vai a palavra, desequilibrada de novo. Uma cidade ser 100% urbana, como fica a nossa respiração? Como fica o bem-estar dessa sociedade? Como fica o desenvolvimento sustentável? Aracaju, uma bela cidade, ótima localização, e infelizmente a gente não consegue mais ver o arvoredo. Quando eu cheguei aqui em Aracaju, quantas árvores existiam? Eu sou da cidade de São Cristóvão. Quantas árvores existiam? Muito mais do que na cidade de São Cristóvão. Cito o centro urbano, claro, a sede administrativa. E hoje, infelizmente, só posso reforçar as suas falas. Nós percebemos que a quantidade de elementos naturais dentro do centro urbano de Aracaju, não só dentro do tabuleiro de xadrez, não só na parte que deveria ser exclusivamente da parte urbana, o centro comercial, as outras áreas de extensão, até chegarmos na Aruana, Mosqueiro, Matapuã, toda aquela parte está sendo colocado os condomínios de luxo. A zona de expansão não é para você só vai usufruir do mar, por enquanto, né? Do mar. Mas os outros elementos da natureza, infelizmente, não. E temos ali uma região de lençol freático superficial, né? Uma área bastante frágil do ponto de vista ecológico. E veja que esse processo não se deu de forma mais agressiva porque existem decisões jurídicas impedindo a ocupação desse espaço, né? Então, é importante que haja um processo de desenvolvimento, mas que seja equilibrado com respeito à natureza em função das futuras gerações, daqueles que ainda não nasceram, e nós temos que respeitar o meio ambiente pensando também nessas futuras gerações. E diante de tudo o que nós conversamos, é preciso que apresentemos alternativas, que apresentemos caminhos, né? A senhora já falou aqui da questão de um maior equilíbrio na distribuição de possibilidades da economia familiar, da agricultura familiar, de modo a fixar o homem no solo, que esteja também em equilíbrio com o processo de produção, por exemplo, do agronegócio, mas que isso se dê no respeito à natureza. E será que nós conseguiríamos tudo isso? Será que nós conseguiríamos equilibrar tudo isso, por exemplo, a termos uma cultura do bem viver, como se defende hoje? Então, do ponto de vista de apontar caminhos, quais seriam as alternativas, professora? Eu identifico duas alternativas, né? A primeira, eu acho que é consenso na sociedade, seria um processo educacional, seja ele de forma, a educação formal ou informal, seja no estabelecimento de ensino ou até mesmo, onde vem a minha segunda opinião, na gestão ambiental. E essa gestão que estaria direcionada a todas as instituições, independente de ser de ensino ou não. Todas as empresas, sejam elas particulares ou empresas privadas, porque todo cidadão, ele necessita viver. E se ele necessita viver, ele está dentro daquela cadeia. É a atmosfera que cerca o nosso planeta,
com todas as suas camadas, inclusive a camada de ozônio, que ficaria para um outro programa. E aí nós teríamos também a litosfera, como bem procuramos enfatizar a questão do solo, dos recursos naturais, como falamos, a hidrosfera, porque a água desmerece, não precisamos citar qualquer comentário, porque já sabemos o quanto é essencial, e a biosfera, todos os elementos vivos do nosso planeta. Como podemos desvincular qualquer uma dessas esferas? Então, muitas pessoas têm a ciência, mas não têm a consciência. Tem a consciência e a ciência, mas não tem a sensibilidade. Um bom processo educacional, e aí eu vou citar Genebaldo Freire Dias, doutor em meio ambiente pela Universidade de Brasília, mas nosso conterrâneo, e de Itabaianinha, uma pessoa que é essencial no estudo de educação ambiental, independente se for da geografia ou da biologia ou da história. Todos nós, quando falamos em meio ambiente, recorremos a Genebaldo Freire Dias, aonde ele pode contribuir bastante na busca dessas respostas, independente se é um licenciado, se é um advogado, qualquer formação. Então, proponho Genebaldo Freire também como uma referência bibliográfica. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Cidadania em Debate, que hoje convidou a geógrafa Sandra Siqueira para que conversássemos sobre a formação social do Brasil com enfoque na relação do homem com o meio ambiente. E é importante de toda essa discussão que a gente tenha a compreensão, por exemplo, é fruto dessa relação o fato de Aracaju, por exemplo, ser uma cidade que tem menos de 3 metros quadrados de área verde por habitante, quando preconizado é em torno de 15 metros quadrados por habitante. E isso tem a ver com o nosso processo de produção e a forma como ocupamos o solo. Por outro lado, é preciso, e ela citou aqui como saída a questão da gestão, nós entendemos até também um processo de produção que seja voltado para a subsistência, prioritariamente para a subsistência, e quando se volta para a subsistência, se diz claramente que a prioridade é a dignidade do ser humano. Nós temos que pensar nisso, mas temos que pensar também numa gestão, como disse a professora, uma gestão sustentável, no sentido, por exemplo, que à medida que uma gestão vai adotando práticas, vamos dizer, que apontem para a sustentabilidade, esse governo, esse município, esse estado, esse país vai poder captar com mais facilidade recursos de ONGs internacionais que financiam cidades que tenham indicadores de que, por exemplo, tem crescimento em área verde, adota a captação de formas alternativas de energia, que não impermeabiliza o solo. Então é importante que a gente adote essas práticas, até com a possibilidade do retorno financeiro que pode vir para o município, no caso aqui Aracaju, a partir do financiamento por ONGs internacionais. Então quisemos mostrar nesse programa que o que temos hoje em nossas cidades, ela não é fruto do que aconteceu a semana passada, ela é fruto do que acontece no contexto histórico da evolução da própria humanidade e na relação dessas pessoas, dessa humanidade com o meio ambiente. Queremos agradecer a todos os nossos telespectadores e já deixar o convite para na próxima semana teremos um novo programa e, sem antes, convidá-lo também para que assistam a reprise que acontece aos domingos desse nosso programa. Então temos a edição normal aos sábados às 18 horas, com reprise nos domingos às 19 horas. Mas também será possível você acompanhar o nosso programa através do canal do YouTube da TV Câmara e também através das nossas mídias sociais. Até lá!